Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Desejo um bom domingão a todo mundo aí, ó. Tem estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Inclusive, o Palmeiras já chegou aqui no hotel da cidade, está hospedado aqui na cidade. Assim, eu não sou de Novo Horizonte, onde vai ser o jogo, mas moro numa cidade próxima que tem uma infraestrutura, uma rede de hotelarias melhores, né? Então eles estão ali num hotel dentro do shopping Iguatemi. Chegaram ontem, eu nem sabia que eles iriam se hospedar aqui. Achei que eles iriam até se hospedar em Catanduva, mas não, eles acabaram se hospedando aqui para o jogo de hoje, logo mais às 16 horas. Queria ir neste jogo, porém ingressos esgotados. Já fui tentar comprar no começo da semana e os ingressos já, infelizmente, estavam esgotados. São coisas que acontecem quando os times vêm jogar no interior. É natural que muitas pessoas enxergam isso como uma oportunidade de não ter que se deslocar mais de 400 quilômetros, pagar hotel, pagar ingresso caro para assistir o jogo na capital. Então sempre quando tem jogo aqui no interior, eles acabam esgotando muito rápido. Quem comeu bronha mesmo fui eu, que eu já deveria ter noção disso. Mas enfim, vamos ter a estreia aí do Palmeiras contra o Novo Horizontino. Antes de mais nada, já queria pedir o apoio para vocês lá com os nossos amigos da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Então tudo regulamentado, tudo certinho. Você entra nessa plataforma, estou colocando um link aí, ó, fixado na descrição. Vocês utilizam o nosso cupom, que é o OpinaTribo, você vai receber um desconto para conhecer a plataforma e além disso vai ter uma plataforma muito intuitiva para você fazer as suas fezinhas ali, seja na Lotomania, Lotofácil, Mega Sena, enfim, em qualquer um dos sorteios das lotéricas. Ela tem uma inteligência artificial que melhora a sua probabilidade de ganhos. Então muita gente entra lá, cara, na Tribo todos os dias, tiram as suas dúvidas porque eles também têm suporte técnico. Então é uma plataforma muito legal, muito divertida, com muitas matrizes e muitas oportunidades para quem gosta aí de participar dos jogos da Caixa Econômica Federal. Então não deixe de conferir lá, Tribo da Sorte, valeu a todo mundo que apoia e incentiva. E pessoal, eu fiz um vídeo essa semana para falar a respeito da situação do Corinthians, Caixa Econômica Federal, a dívida e tudo mais. E aí um amigo aí da comunidade, ele colocou assim, pô, você é um torcedor rival, mas se preocupa muito com o Corinthians. Ele colocou risada e tudo mais, ele colocou na boa, mano. Não foi assim, ele não foi um ataque nem nada. É uma pessoa que sempre acompanha o canal, que sempre tá aqui, e falou num tom de boa ali, colocando até risada e tudo mais. Cara, assim, por que eu acabo repercutindo essa questão e batendo nessa tecla do Corinthians? Porque eu acho que algumas coisas dentro do futebol, elas não é apenas sobre rivalidade, mas elas também são por questões sociais. E é um banco público. Tem meu dinheiro lá, tem o seu dinheiro lá. Por mim é um banco que eu jamais utilizaria. Jamais utilizaria. Burocrático, ultrapassado, atendimento ruim, ineficiente. Eu não gosto da Caixa Econômica Federal. E eu nem acho que isso seja do banco em si. Mas eu acho que por ele estar atrelado ao governo, ser uma estatal, tem muita coisa ali que acaba travando e as coisas acabam não funcionando. Só que, querendo ou não, sempre quando você tem um contrato de trabalho, o seu fundo de garantia, ele é recolhido na Caixa Econômica Federal. Então eu já tive situações de ter que utilizar a Caixa Econômica e, inclusive, eu tenho um saldo dentro da Caixa Econômica de um dinheiro lá das épocas que eu trabalhava na iniciativa privada e o fundo de garantia era recolhido por lá. Então é uma questão do interesse da sociedade. Porque tem dinheiro de todo mundo, tem o financiamento de casas, de apartamentos, tem financiamentos para empreendedorismo que as pessoas fazem pela Caixa Econômica Federal. É interesse de todo mundo isso. E quando eu falo sobre essas pautas sociais, é aquilo que eu falei. Eu acho que independente de ser rival, de ser do futebol ou não, todo mundo vai acabar sofrendo as consequências disso. E aí é o teu dinheiro, é os juros, é toda a questão econômica que está lá dentro. Então é por isso que é importante a gente ficar de olho nessas situações. E é igual aqui. Nós tivemos ontem os jogos pelo campeonato da segunda divisão da Inglaterra, pelo campeonato italiano, e tivemos diversos casos de racismo que aconteceu durante as partidas. Daqui a pouco começa a Libertadores. E mais uma vez, infelizmente, queridos, mais uma vez a gente vai ter que lidar com o racismo nas arquibancadas.
vai ser os nossos jogadores recebendo casca de banana, vai ser torcedores imitando. E mais uma vez, a Conmebol só vai ficar na declaração e no Twitter. No Twitter, na rede social, na faixinha em campo. Mas está na hora de fazer algo mais efetivo. E eu sempre defendi isso aqui que o presidente da FIFA está falando. Eu só espero que a FIFA coloque isso em prática, tá? O presidente da FIFA ontem falou sobre os acontecimentos e episódios de racismo que aconteceram ontem no campeonato italiano e também no campeonato inglês. E nós já temos o caso, por exemplo, que ficou muito emblemático e conhecido, do Vinícius Júnior. E ele falou isso aqui, ó, abre aspas, os eventos que aconteceram ontem são totalmente abomináveis e completamente inaceitáveis. Não há espaço para racismo ou qualquer forma de discriminação, seja no futebol ou na sociedade em geral. Os atletas afetados pelo acontecimento do último sábado têm meu total apoio. Além dos protocolos antirracismo, paralisação da partida, segunda paralisação e abandono do jogo, nós precisamos forçar a derrota automática para o clube cujos torcedores cometam racismo e forcem o abandono das partidas, assim como aplicar banimentos de estádios a nível mundial e também acusações criminais contra racistas. Fecha aspas. Isso daqui, cara, foi uma coisa que eu falei ano passado, quando eu tava começando a Libertadores, eu fiz um vídeo pra falar sobre isso. E eu falei justamente isso. A forma mais efetiva de punir o torcedor, já que em 40 mil pessoas você não consegue identificar necessariamente os torcedores que vão fazer aquilo, é você punir o clube. Ah, Neto, mas o clube não tem nada a ver com isso. Ah, mas então, uma maneira de você chegar no torcedor é começar a punir o clube. Sabe por quê? Porque quando acontece esse tipo de episódio, os torcedores em volta, se você olhar as filmagens e tudo mais, os torcedores em volta acham engraçado. Você vê a maioria com sorrisos, ninguém faz nada, chega no cara e fala assim, aqui ó, meu amigo, aqui você não vai fazer isso não. Então tá na hora de começar a punir a equipe. Porque aí o torcedor, realmente, que ver isso, quando ele vê uma gracinha, ele vai chegar e vai falar assim, irmão, para e cai fora. Vai começar a desestimular aquilo. Aí você fala assim, nossa Neto, mas esse tipo de punição não vai solucionar, isso não vai mudar a cabeça do cara. A cabeça de gente lixo, a gente não muda mesmo. As pessoas, elas só são capazes de evoluir quando são seres humanos, que têm um mínimo de consciência, que têm um mínimo de empatia. Agora, a cabeça de lixo, a cabeça de monstro, você não evolui mesmo. Só que você começa a mandar pra fora também esse tipo de gente e começa a filtrar quem frequenta ali dentro. Então, realmente, a cabeça de gente lixo, de lixo da sociedade, você não vai mudar. Mas, ó, dane-se eles. Mas também a gente não quer eles lá dentro, entendeu? Ó, vaza, cai fora. Então, assim, é um assunto chato de falar, mas a gente tem que falar sobre isso, porque mais uma vez vai começar a Libertadores e, enfim. Infelizmente, vamos nos deparar com isso e eu espero que a FIFA comece realmente a seguir alguns critérios como esse, porque eu sou a favor disso, ó, há muito tempo. Vamos lá então, vamos continuar. O Alexandre, ele falou sobre a questão do Palmeiras, né? Por falar em início de Campeonato Paulista e tudo mais. O Caio Alexandre, ele estava sendo negociado com o Palmeiras, todo mundo lembra que essa negociação começou falando em 50 milhões. Aí a torcida do Palmeiras achou um absurdo 50 milhões, inclusive eu também. Aí depois falaram que não é 50 milhões. Na verdade ele vai vir ali por volta de 20 a 30 milhões. E aí de repente essa negociação parou. O Palmeiras teria declinado do negócio em virtude de, na posição do Caio Alexandre, já ter outras peças, jogadores que fazem com que o elenco fique completo. E eu até concordo com isso, realmente, eu acho. Eu acho que o elenco do Palmeiras, se tratando nesse setor aqui, ele realmente já tá bem ali representado, já tá suficiente, ele já é um elenco suficiente. Só que uma coisa que me chamou a atenção em tudo isso foi o Palmeiras ter anunciado o declínio do Caio Alexandre, né? Ter saído as notícias aí de que o Palmeiras estaria saindo da negociação, desistindo por isso. E ontem, o Caio Alexandre dar uma coletiva falando que, na verdade, ele escolheu o Bahia desde o primeiro contato. E aí teve uma provocação também do Bahia ao Palmeiras. O Bahia fez uma provocação no anúncio do Caio Alexandre, anunciando lá, né, que o voo para São Paulo estava cancelado.
que ele ia agora para a Bahia, né? Para, acho que Salvador, eles colocaram lá, eu não lembro muito bem. Alguma coisa não bate nessa história, porque o Palmeiras fala que desistiu do jogador, que tinha uma contratação bem avançada, bem encaminhada. O jogador chegou até a admitir isso publicamente, e agora ele fala que na verdade escolheu o Bahia desde o primeiro contato. Então vocês concordam comigo que alguém tá enfeitando essa história? Alguém tá falando alguma coisa que não faz sentido. Resta saber, é o Palmeiras que falou uma coisa só para não ficar feio e perdeu a negociação pro Bahia? E agora o Bahia tira uma onda com o Palmeiras e o Caio Alexandre fala isso na coletiva? Ou o Caio Alexandre tá tentando fazer uma média com a torcida do Bahia? A gente fica nesse impasse agora. E assim, cara, eu acho que o Bahia monta uma equipe muito competitiva para essa temporada. Com certeza a gente vai ter uma equipe que tende, isso não significa que vai, a dar seu trabalho, porque tem bons nomes e bons jogadores chegando lá. E por falar em jogadores chegando lá, acabou de sair uma notícia agora, fresquinha, quentinha, ó, a respeito de Luiz Henrique Flamengo. A notícia é no GE, não é o Neto que tá falando, que é o seguinte, ó, Flamengo insiste em Luiz Henrique e vai à Espanha para negociar com o Betis. A gente sabe que ontem, né, eu trouxe até um vídeo aqui no canal falando sobre essa negociação, que alguns jornais lá da Europa estão colocando o Palmeiras no meio dessa negociação também, só que o Palmeiras não tem mais interesse no jogador, o que na minha opinião, por alguns motivos em específico, de valor, questão ali das apostas esportivas e tudo mais, eu até concordo com isso. E aí é o seguinte, ó, a Espanha era o principal destino de Marcos Braz e Bruno Spindel nesta excursão para a Europa, mas não foi o primeiro destino. O cenário mudou e a dupla foi até Roma fechar a contratação de Vinha. A partir deste domingo, a cidade de Sevilha será a base do Flamengo, que tenta selar a contratação de Luiz Henrique do Betis. O Flamengo insiste em contar com Luiz Henrique no elenco. A missão não é fácil. O Betis tem a preferência pela venda do jogador e estipulou o preço em 18 milhões de euros. Com a sinalização positiva do jogador, a dupla carioca tenta conseguir um empréstimo por um valor considerável, que seja abatido em caso de futura de compra. E eu acho, cara, que esse desejo do Luiz Henrique de ir para o Flamengo, porque tá claro, tá? A matéria do GE aqui, isso tá muito claro, eu acho que é o que acaba motivando aos dirigentes do Flamengo ir até lá e tentar insistir um pouco mais nessa negociação, mesmo vendo que o Betis, os caras eles não querem empréstimo. Então eu acredito que o Flamengo vai esticar a corda. Eu acredito que o Flamengo vai esticar a corda e aí, né, de acordo com o que o pessoal comenta aí, o Flamengo teria 77 milhões ainda para trabalhar. O Betis quer 98 milhões. Então, assim, se os caras realmente entenderem que esse jogador é um jogador considerado uma prioridade, eu acredito que eles vão esticar a corda. Até porque o Tite quer esse jogador. Lembrando que o Tite também colocou o Luiz Henrique lá na pré-convocação da Copa do Mundo do Catar, o Luiz Henrique era um dos convocados pelo Tite. Então o Tite ele gosta do futebol do Luiz Henrique, acha que é um jogador que vai se adaptar, inclusive está falando também nessa matéria aqui, essa matéria do GE, ó, os jogadores e seus empresários acreditam que a transferência para o Flamengo é o melhor caminho. A necessidade da contratação de Luiz Henrique é para atender o pedido de Tite, que deseja ter pelo menos 2 jogadores por posição. Na ponta direita, por enquanto, há apenas o Luiz Araújo no elenco. A diretoria acredita que Luiz Henrique chegaria com status de titular e possível destaque do futebol brasileiro. Realmente, é um bom jogador, pessoal. É um excelente jogador. Só que tem algumas particularidades que eu falei pra vocês que eu não acredito que vale quase 100 milhões de reais. Se conseguir um valor menor, sei lá, 60, 65, ainda ok. Muito dinheiro, na minha opinião. Mas enfim, né? O Flamengo tem grana. Então, mas ainda é aceitável. Agora, pô, quase 100 milhões é uma grana boa. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. E hoje, inclusive, também tem Campeonato Carioca e tem 2 jogos do Flamengo, né? Lá nos Estados Unidos e também um aqui no Carioca com o time reserva e alguns jogadores da base que vão fazer ali um mistão e vão jogar o Campeonato Carioca. Beleza? Tamo junto. Bom domingo pra todo mundo, bom jogo pra todo mundo. Abraço.